1 Timóteo 3. Timóteo 3, 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Muito bem. Você tem aqui a expressão episcopon anepilepton. Episcopon anepilepton. Essa expressão é bispo irrepreensível. A leitura que o pastor faz, por que ela é cabível nesse texto? Porque nós estamos falando da igreja do Deus, mas ela sendo. Então, o que é importante para a igreja ser a igreja do Deus vivo? A primeira coisa que nós podemos analisar é aqui, né? O primeiro? 3,14, né? Muito bem. A razão da exigência de qualidades para a igreja. Se vocês analisarem, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 3 falando das qualidades que a igreja deve ter, ouçam bem isso, para ela dar um bom testemunho perante onde? Perante quem? A comunidade. Perante quem? O mundo. Veja que a igreja, ela é chamada para ela ter um testemunho adequado. E esse testemunho, ele só é possível se no meio desta igreja, no seio desta igreja, tiver o quê? Pessoas de quê? Pois bem. Ter pessoas de Vamos lá. Ter pessoas de quê? De qualidade. Então, como é que eu sou, ou como é que eu quero ser a igreja do Deus vivo, e no meio dela tem homens sem caráter, tem líderes comprometedores, falsos, mentirosos, adúlteros, homens cheios de prostituição. No meio da igreja tem uma mocidade contaminada pelo pecado, que quer imitar o mundo, que quer imitar o pecado. Como é que você vai ser igreja de Deus? Deu para entender agora? Observem bem, quando você começa o capítulo 3, vamos lá, como é que diz o início do capítulo 3? Esta é uma palavra fiel. A palavra de Deus, ela é fiel, ou seja, Deus não compromete a sua verdade para beneficiar A ou B. A palavra de Deus, ela não pode ser adulterada, ela não pode ser modificada, ela não pode ser maculada, ela é fiel. E quem se apega a essa palavra fiel, tem promessas cumpridas para a sua vida. E jamais Deus lhe deixará sozinho. Agora, o apóstolo de São Paulo, ele começa dizendo que nós que quisermos de fato ser a igreja de Deus, tem que começar com qualidades gloriosas. Ou seja, na igreja o líder tem que prestar, o diácono tem que prestar, a líder do ciclo de oração tem que prestar, a mocidade tem, o diácono tem, e a mulher do diácono também tem que prestar. Ou seja, o que torna uma igreja bela, olha para cá. Tu está filmando, Caio? Bota para cá. O que torna uma igreja bela, atrativa, não são seus templos, não é a sua teologia. O que tem de teólogos que são belos na arte de interpretar, na logicidade do texto, na efervescência, mas é mau caráter, compra fiado e não paga, bebedor de cachaça, de uísque, raparigueiro, e aí ele diz que está falando do evangelho. Há muitos que estão falando do evangelho, há muitos que estão cantando o evangelho, mas não têm qualidade de vida. Jesus te chama para ser luz, Jesus te chama para ser sal, Jesus te chama não para estar debaixo do alqueire ou da cama, mas no velador, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está onde?
nos céus. Então olhe para cá, igreja, olha para cá, bota para cá, Caio. Igreja não pode ser clube de homens desviados. Igreja não pode ser casa de bagunça, casa da mãe Joana. Igreja não pode ser parque e nem circo de palhaço para estar no púlpito com gracinha. Igreja é a casa de Deus. E para ser igreja de Deus, olha para cá, para ser igreja de Deus, para ser igreja de Deus, tem que ter exigências de qualidade. Tem irmão que anda dizendo assim: olha, nós estamos visando o reino. Aí bota todo tipo de cara que não presta para ser pastor, bota todo tipo de mulher para estar no altar. Tem deles que só criticam os políticos quando estão no altar. Eu já vi um bocado de crente. Mas ele também é um fofoqueiro lá no bairro. É uma fofoqueirazinha de primeira lá no bairro. Compra fiado e não paga. O Senhor, Ele não te chama para carregar o nome dEle e ter uma vida maculada. Ele te chama para carregar o nome dEle, para as pessoas olharem para você e dizer: ali está um filho de Deus. Eita glória! Ali está um servo de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é que o Senhor, Ele quer construir a igreja dEle. Mas para entrar nessa igreja dEle, há o quê? Diga aí vocês bem forte, há o quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, não é o evangelho que está perdendo a essência, porque o evangelho é inalterável. Ninguém muda ele. É como o sal. Quando Jesus disse assim: se o sal se tornar, não existe isso, porque sal é, quem nasce sal já é sal. Agora ele está falando hipoteticamente: se o sal vier a ser, ou seja, quem é crente em Jesus Cristo de verdade tem qualidade de crente. Pode ter mundanismo, pode ter tudo que tem no mundo aí que não presta, mas a igreja de Cristo, ela não vai adotar padrão de mundo, porque ela já tem um padrão de qualidade. Qual é o padrão de qualidade da igreja? É Cristo, é um modelo de quem? Lá em Mateus 13:15, aliás, em João 13:15, Jesus disse assim: em tudo eu vos dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Nós temos aí, o que mede o padrão de qualidade da comida? Como é o nome? Do órgão. Da comida, mas tem, né? Dos produtos que vão em metro, e aí tem que vão avaliar o restaurante, vigilância sanitária, o que mais? Se tudo lá fora tem padrão de qualidade, aqui também para ser igreja de Jesus tem padrão? A igreja de Jesus não pode ser lugar de briguinha, de crente vem andar dizendo que tem raiva do outro, briguinha de pastor, briguinha de auxiliar, briguinha de dirigente. Quando há isso, vocês não são nada de Deus. Porque a igreja de Deus, ela tem homens e mulheres de quê? De qualidade. Vamos ver aí as qualidades. Rapidinho. Convém que o bispo seja irrepreensível, vai. Irrepreensível. O que mais? Marido de uma mulher. Só casado. É claro que eu sei que tem uns casos extras, tem uns casos que devem ser analisados. Não é assim? Que eu não sou doido. Agora tem homem aí que ele já tem 5 esposas, está que nem a mulher samaritana. E já está indo para a 6ª. Não é assim? Aí pronto. Mas tem que ser marido de uma só. E o que mais? Vai. Vigilante. Olha. Sóbrio. Sóbrio que anda em si, não anda na cachaça, vai. Honesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Isso. Não dado ao vinho. Isso. Não espancador. Vai. Não cobiçoso. Vai. Moderado. Isso. Não contencioso. Isso. Não avarento. Sim. Que governe bem a sua casa. Se tu quer saber se tu é da igreja de Jesus, pega essa tua Bíblia e pegue como um espelho e veja se você tem essas qualidades. Eu não estou falando que elas são isoladas, elas devem existir e se relacionarem conjuntamente. Então a primeira coisa, para ser igreja do Deus vivo, é necessário que a igreja tenha o quê? Qualidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos senhores e respondam em alto e bom som. Uma igreja que no bairro, ela é conhecida como a igreja cheia de crente fofoqueiro, ela é a igreja de Jesus? Uma igreja que o pastor dela já tem mais de 10 casamentos, é só mudando de mulher, ele é um pastor de Jesus? Uma igreja que lá dentro dela é escândalo de crente brigando, querendo bater em pastor, pastor querendo bater em crente, é a igreja de Jesus? Pega a tua Bíblia e vê se tu tem essas qualidades aí. Se tu não tiver, tu não é igreja de Jesus. Tu é do clube de Satanás.
Pastor Osiel, o senhor diz duro demais. Eu vou te mostrar uma igreja que Jesus chamou ela igreja de Satanás. É porque tem irmão que pensa que eu falo é da minha boca. Né? Tem dele, está bem em Apocalipse, não é? Pronto. Ele pensa, dizendo, ele fica dizendo, cadê? Quem encontra aí primeiro do que eu? Aí ele fica, essa igreja, mas ela está bem aí. Deixa eu ver aqui. Ela já estava seguindo. O Pérgamo, né? Vai, lê. Eu sei as tuas obras, onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. Então veja bem, tem igrejas que elas não seguem a doutrina bíblica, não é a igreja verdadeira. Segundo, vamos lá.